Não vou arriscar cantar em inglês aqui pra não ficar famosa, viu? Boa tarde! Boa tarde! Jane, boa tarde! Agora sim! Márcio, boa tarde! Vamos esperar 30 segundinhos pra gente começar o nosso tiro, porrada e bomba de hoje. Estamos aqui no maior alto astral, dia lindo, Coldplay. Quem é que gosta de Coldplay, gente? Eu amo! Quinze segundinhos a gente começa. Márcio, eu. Aí, super bom gosto. Então vamos lá. Deixa eu dar o pause aqui. Se deixar, eu fico ouvindo o dia inteiro. Show! Vamos lá! Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um programa nosso de cada dia, Tiro, Porrada e Bomba. Sempre é bom relembrar, né? Qual é o intuito do nosso programa Tiro, Porrada e Bomba? É trazer pequenas pílulas através de lives diárias, sempre com a intenção do questionamento. Eu sempre falo, não te convido a concordar com nada do que eu falo. Mas se eu botar uma pulguinha atrás da orelha, se eu fazer você depois pelo menos pensar sobre esse assunto, ainda que você discorde, já tô feliz. Esse é o processo que a gente trabalha aqui. Auto-observação, auto-questionamento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escuta ativa. É um assunto que eu gosto bastante. E também alguns mitos sobre a escuta ativa. Eu vou começar falando uma história que aconteceu comigo há mais ou menos 6 anos. 6 anos não, há 3 anos atrás. Eu fui para um retiro, não lembro, era um retiro de espiritualidade, desenvolvimento pessoal, alguma coisa assim. Aí lá, pelas tantas, teve algumas dinâmicas, né, que a gente fazia em grupo. E aí teve uma determinada dinâmica que era assim, na verdade essa dinâmica, gente, era uma pegadinha. Eu acho que era uma pegadinha, né? Até hoje eu não entendi a real da dinâmica, mas eu fiquei tão abalada que até hoje eu acho que foi uma pegadinha. Eles dividiram, sei lá, tinha mais ou menos 25 pessoas. Aí dividiram em 5 grupos com 5 pessoas, né? Falaram, gente, vamos fazer aqui o grupinho e tal, você, 5 pessoas. Aí a gente foi e fez o grupinho. E aí, quando separaram os grupinhos, eles falaram o seguinte, qual é a atividade? Cada pessoa do grupinho, das 5 pessoas, né? Ou seja, Ludmilla e acho que mais 4 pessoas, cada uma vai contar a sua história em 1 minuto. Vai dar um resumo da sua história. Ah, lembrei, a intenção era a gente conseguir contar um mini discurso sobre a nossa história em 1 minuto. Aí começou, a primeira pessoa foi, contou a história dela e tal, em 1 minuto. A segunda pessoa foi, contou a história dela e tal, a terceira pessoa. Aí chegou a minha vez, né, contei a minha história lá, tal, já fui pensando, meu Deus, como eu vou contar a minha história em 1 minuto, tal. Beleza. Gente, quando as 5 pessoas terminaram de contar a história, aí veio a moral da dinâmica. O que era, na real, a dinâmica? Aí a pessoa que estava conduzindo falou, ó, agora cada um vai contar a história dos outros 4. Cada um vai contar a história dos outros 4. A história que supostamente era para eu ter escutado, né? Gente, simplesmente eu entrei em pânico. Sabe aquela coisa assim da vergonha alheia, aquela sensação de dar uma dor de barriga, um constrangimento assim que você nunca passou na minha vida? Esse eu nunca esqueci, mas foi de grande aprendizado. Eu não tinha prestado atenção na história de ninguém. As 4 pessoas que estavam comigo, eu não tinha prestado atenção, eu não lembrava da história delas, porque eu fiquei o tempo todo pensando na minha própria história, na história que eu ia contar. Então eu não prestei atenção. A sorte é que eu era a 5ª pessoa, ou seja, a primeira pessoa tinha que falar a história de todo mundo, a segunda pessoa tinha que falar a história de todo mundo, a terceira, a 4ª e eu. E aí, a primeira pessoa foi lá, começou a falar a história, lembrou a história de todo mundo.
Veio a segunda pessoa, lembrava a história de todo mundo. E eu suando frio aqui, ó, me tremendo todinha. Eu falei, puta que pariu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou falar? Eu acho que foi assim, os 2 minutos mais terror e pânico da minha vida. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Na hora que chegar na minha vez, eu vou falar o quê? Que eu não prestei atenção? Que eu tava pensando tanto na minha história que eu não ouvi? E aí, todas as pessoas antes de mim lembravam da história. Aí, vocês acreditam? Eu acho assim que eu pedi com tanta fé. Eu pedi... Eu tava tão desesperada pra Deus me tirar daquela situação que quando a quarta pessoa fez a dinâmica, falou da história de todo mundo, inclusive da minha, quando era pra ser a minha história, o tempo da dinâmica tinha encerrado. A mulher, pronto, aí botou um apito lá, acabou, quem fez, quem não fez, bem na minha hora. E aquilo foi tão marcante pra mim, foi tão profundo, que eu falei assim, cara, Deus, por favor, se você me livrar dessa vergonha, eu juro que eu nunca mais na minha vida eu faço isso de novo. Pro resto da minha vida, eu juro, enquanto eu viver, quando alguém estiver falando, eu vou prestar atenção. Isso foi maravilhoso. Eu não sei se essa foi o intuito da dinâmica, né? Mas todo mundo lembrou da história dos outros, menos eu, né? E aí, depois disso, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, olha só como que funcionam as coisas, né? Muitas das vezes a gente tá ali na frente de outra pessoa, meio que mais ou menos parecendo um robô. Essa pessoa tá contando a história dela, a gente já fica ali matutando o que eu vou falar para rebater, não é mesmo? Às vezes a pessoa tá falando, eu com os meus filtros, com os meus julgamentos já fica ali, não, nossa, nada a ver, não, deixa só ela terminar ali que eu vou falar. Nossa, que viagem, meu Deus do céu. Sendo que, na verdade, as conversas começam a se tornar meio que um combate. Essa é a primeira possibilidade. A gente tá escutando, pensando no que responder e no que julgar. E muitas das vezes a gente não fez o mais importante, que era simplesmente ouvir. E ouvir, hoje em dia, convenhamos, gente, é uma moeda rara. É uma moeda muito rara. Porque a gente não tem o hábito de fazer essa escuta ativa, não é mesmo? Um mito que se tem, que a gente já vai quebrar aqui, é o seguinte. Quando a gente se estuda a escuta ativa, fala-se o seguinte, olha, escuta sem o julgamento, né? Só ouvindo. Primeiro de tudo, por que eu discordo disso? É impossível a gente escutar sem julgar. Por quê? O julgamento, ele é nato do nosso sistema. O sistema humano, ele automaticamente vai julgar. Gente, o julgamento que eu tô falando aqui não é com esse cunho religioso, espiritual, não, tá? Julgar é feio, é pecado, não. Eu tô falando de uma dinâmica psicológica que acontece com a gente. Então, o julgamento, ele é automático. Então, quando as pessoas falam, olha, escute ativo sem julgamento, eu já tentei fazer isso. Lembra que eu sou a louca da autoobservação? Eu ficava... A pessoa falava uma coisa... É lógico que mentalmente o meu sistema, o meu robô aqui dentro já vai emitir um julgamento, concorda? Então eu comecei a perceber que era meio que impossível eu fazer essa escuta sem fazer o julgamento. Aí eu comecei a pensar, como que eu vou fazer então? Eu preciso burlar o sistema. Então hoje, os ensaios que eu faço? Vamos dizer, a pessoa começa a falar, conversar comigo. Automaticamente eu vou julgar. É o meu sistema. Oi, meu robozinho aqui vai julgar, né? Na hora que o meu robozinho for julgar, o que eu, Ludmilla, faço? F5. Quem é aluno da trilha aqui, eu sei que tem uns alunos trilheiros aqui, já estão cansados de saber do F5, né? Quero só saber quem tá praticando o F5, gente, porque o F5... Vamos dizer assim que é uma técnica, não é que eu criei. De tanto fazer a autoobservação, a louca da autoobservação, vamos dizer assim, eu me inspirei para usar essa ferramenta para mim mesma, né? Para me tirar das minhas próprias loucuras. Então, o que eu faço? O F5 é um atualizar. Igual a gente dá no computador, quando você dá lá F5, o que acontece? Não dá uma atualizada? Então, dentro da nossa comunidade Guerreiro de Si, a gente tá praticando aí direitinho. Dentro do Guerreiro de Si, a gente usa o F5 para várias coisas, tá? Para alarmes, para presença, para momento de silêncio, para momento de contemplação. E o F5, ele é muito importante na hora da escuta ativa, porque olha só, lembra você lá com o seu robozinho, a pessoa começou a falar, você pensa, cara, já tô julgando. F5, F5. O F5 vai te tirando do automatismo do julgamento, aquela vontade de querer já opinar. Porque muitas das vezes, gente, hoje em dia principalmente, as pessoas só querem ouvir.
Elas só querem ser escutadas, quer dizer. Então, ao menos que alguém peça a nossa opinião, por que a gente dá? Já reparou? Às vezes a gente tá lá numa roda de amiga, a pessoa começa a falar, pois é, menina, me traiu de novo, não sei o que eu faço. Pegar a mensagem do celular, no WhatsApp, descobri que tem Tinder, nananã. Vem aquela história da sua amiga pela milésima vez. Aí você já tá lá matutando, nossa, gente, já vou falar pra ela de novo que ela não tem vergonha na cara, né, que ela não tem amor próprio, meu Deus do céu, esse cara não presta, nananana. Não é? Você já fica ali, nossa, tô esperando ela acabar aqui pra eu vir com o meu combate. Só que muitas das vezes as pessoas só querem ser escutadas. As pessoas não querem o nosso palpite o tempo inteiro. Então, a prática da escuta ativa, gente, é igual ao F5. É a todo momento. A todo momento. Tô ouvindo o que o outro tá falando? Já vem a tendência do debate, né? Nossa, deixa eu já vim com o meu ponto de vista, né? Esse ponto de vista não tem nada a ver. O meu ponto de vista é que é o certo. F5, opa. O que é a segunda coisa que eu faço, além do F5? Eu posso aprender com essa pessoa. Eu fico mentalmente, eu posso aprender com essa pessoa tem algo a me ensinar. Deixa eu escutar pra ver, ela tem, com certeza tem algo a me ensinar. Todo mundo tem algo a me ensinar. Essas são artimanhas que eu fui criando pra mim mesmo, pra eu sair do meu próprio automatismo, né? Porque é hipocrisia eu chegar aqui e falar, gente, vamos aprender a ouvir ativa, de forma ativa, ó, quando você estiver na frente de alguém, você não pensa em nada, você não julga, você fica calado, prestando atenção o tempo inteiro. Mentira! Quem tá falando isso aí é mentira. Não tem como, porque eu tenho um sistema humano que funciona dentro de mim. E o meu sistema humano, a minha mente, ela vai julgar automaticamente. O julgamento é um mecanismo de defesa. É o seu sistema o tempo todo reconhecendo. Opa, tem perigo. Opa, não tem perigo. Opa, é confiável. Opa, não é confiável. Então, isso serve para tudo. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer nesses momentos é burlar o nosso próprio sistema. E, ó, já dei 2 dicas para vocês aqui. Já vai anotando aí. F5. Tá ouvindo alguém falar? F5. A mente vagou, porque às vezes a gente não tá debatendo, mas a mente vaga. Não acontece também? Às vezes a pessoa ali tá falando, quando vê se tá pensando na ração do cachorro que acabou. Aí você, F5. Gente, se a gente não traz, se a gente não pega o dragão interno, que é esse nosso sistema, pelo cabresto e vai puxando, a gente não aprende até essa maestria interior, entende? Às vezes pode parecer até meio papo de doido, né? Eu sempre falo, às vezes eu trago umas dicas aqui que parece papo de doido, mas observa na sua própria vida, né? Muitas das vezes a gente já tá no estado de loucura normal, porque a gente não tem essa consciência. Então a gente vai deixando ali, ó, o pau quebrar, né? Deixa os dragão lá, assim dentro da gente. Então, não se preocupe tanto no primeiro momento em não julgar, porque você vai julgar, você é julgadorzinho, eu sou julgadorazinha, né? Porque o sistema é automático. O sistema vai julgar. Aí você fala o quê? F5. Opa, F5. Opa, minha mente vagou. F5. As conversas às vezes são tão rasas, para pensar. Às vezes alguém chega assim, você e fala, ai menina, pois é, agora eu tô acordando 5 da manhã, é bom demais, meu dia tá rendendo mais. Aí você enxerido, intrometido, e isso serve pra mim também, tá, gente? Porque as coisas que eu falo pra vocês, eu também aprendo com o que eu falo, tá? A gente enxerido, o que é que a gente fala? Sério, menina, eu não consigo. Ai, eu não consigo acordar cedo assim. É muito cedo pra mim. Aí para pensar, qual foi o intuito? Aonde que se chegou com esse diálogo? Alguém trouxe, olha, eu gosto de acordar às 5 da manhã e você só rebateu. Ah, eu não gosto. Aonde que chegou essa conversa? Entende? Então, 99% eu acho das nossas conversas são muito superficiais, que é tipo assim, é um joguinho de 2 egos conversando. Ah, eu gosto de acordar cedo. Ah, eu não gosto. Ah, eu gosto de chocolate. Ah, eu não gosto. Ah, eu gosto disso. Ah, eu não gosto. Então, esse já é o primeiro ponto. Quando alguém for desabafar algo com você, eu for falar algo com você, por exemplo, nesse exemplo que eu tô dando. Nossa, menina, agora todo dia eu tô acordando 5 da manhã, é bom demais. Em vez de você abrir a boca e for lá enxerida falar que você não gosta de acordar cedo, ou até que você tá acordando também, por que você não fala assim, sério, que legal? Me conta mais sobre isso. E aí, os benefícios? Por mais que você não tenha nem, às vezes, a intenção de acordar cedo, mas essa predisposição de ouvir o outro vai fazendo, acontece uma magia. Sabe o que acontece? Você passa a se tornar um ser humano relevante. Porque, gente, hoje em dia é tão raro a gente ter alguém que está escutando ativamente, sem querer, primeiro, debater com o seu ponto de vista e sem querer dar o seu gosto pessoal. Isso é tão raro que quando a gente consegue fazer essa conexão,
a gente faz falta. Isso é muito engraçado, começa a observar. Então, o título, inclusive, da live hoje é referência, acho que existe uma piada, vocês já ouviram que fala assim, o Pelé calado é um poeta? Acho que é o Pelé, né? Não sei. Pelé calado é um poeta. Então, nós também. Quando a gente fica calado, a gente vira um poeta. A gente se torna pessoas relevantes. A gente se torna aquela pessoa que faz falta. As pessoas começam a achar você interessante, né? Então a gente não vai ser aquela pessoa interessante quando a gente é um papagaio, quando a gente é tagarela, quando a gente tá interagindo, ao menos que peçam o seu conselho, peçam o seu ponto de vista, mas começa a observar, lembra? Autoobservação, começa a observar. A maioria das vezes quem tá te falando algo não tá pedindo a sua opinião. Não tá fazendo isso. Tipo, olha, eu vou te contar um negócio aqui rapidão, no final você me dá a sua opinião. Tudo bem, se pedir a sua opinião, tudo bem, mas escuta ativamente. Escuta, espera a pessoa contar tudo. Tudo. Depois você compreende, depois você reformula dentro de você e, se for útil, dê o seu ponto de vista. Mas sem detonar o ponto de vista da outra pessoa, entende? Porque a nossa realidade, de repente, a pessoa que perdoa 50 mil vezes o namorado lá que viu lá com o aplicativo do Tinder tem uma história diferente da sua. Que eu vou querer me intrometer e te falar, olha, nossa, você não tem amor próprio, nossa, você não deveria estar fazendo isso, para com isso. Vamos escutar ativo, às vezes tudo que a pessoa quer, ela quer continuar com o namorado mesmo, deixa, o problema é dela. Às vezes ela quer apenas que a gente escute. Então hoje a gente já desmistificou isso aqui, né, gente? Escutar ativamente não é virar um monge do Tibete e ficar ali sem pensar em nada. Óbvio que a gente vai pensar, lembra? Sistema humano robotizado, eu tenho um sistema dentro de mim que tem uma configuração padrão, não tem como funcionar, a não ser que você veja com defeito de fábrica, acho que não, mas ele vai funcionar igual para todo mundo. Ele vai emitir opinião, Você agora, com a sabedoria, né, vai ser sábio, vai burlar o seu próprio sistema e vai fazer F5. F5. Mente vagou, F5. Opa, deixa eu voltar pro presente. Mente vagou, F5. Nossa, tô aqui doida pra dar meu ponto de vista. F5. Nossa, tô aqui já doida pra falar o que eu gosto. F5. Tô doida pra dar uma lição de moral dela. F5. Então, essa é a nossa pílula de hoje. Vamos praticar essa escuta ativa. Vamos começar a fazer essa burlagem interior dentro da gente, tá bom? E eu quero que depois vocês compartilhem comigo, tá bom? Se alguém tem uma pérola aqui de algum dia que passou uma vergonha muito grande, igual a vergonha que eu contei no início da live, se algum de vocês tem uma vergonha gigante porque falou demais e ouviu de menos, me conta. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Stories, tá bom? E amanhã tem mais. Amanhã a gente tá aqui de volta no nosso programa ao vivo, diário, tiro, porrada e bomba. Gente, um beijo e um ótimo dia para todos vocês.